GC é um lugar para toda a família e você vai ver no programa de hoje como uma família inteira pode ser abençoada por meio de um pequeno grupo. Fica comigo. Estamos em mais um Lagoinha GC e hoje com um convidado muito especial que serve a nossa igreja já há tantos anos, Raimundo Machado, conhecido como Maninho. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Deus te abençoe Amém. muito. E hoje esse programa está muito especial porque nessa entrevista, como eu disse, com o Maninho, que trabalha hoje voluntariamente servindo o Lagoinha Gerações da nossa igreja, e ele, como líder de pequeno grupo, tem uma experiência vasta, já está em Lagoinha desde 1981. Eu nasci em 86, meus Olha irmãos, isso. e ele já estava chegando em Lagoinha, né? Seja bem-vindo. pastor. Obrigado, Deus te querido. abençoe muito. Amém, pastor. E eu queria muito que, primeiro, fique à vontade com essa mesa linda, com esse Vou beber uma água porque a garganta seca, esse viu? bolo lindo que você trouxe aqui, feito pela esposa. Foi. Glória a Deus. Mas conte pra gente um pouco da sua experiência com o trabalho de pequenos grupos, você liderando hoje um GC de casais. Isso. Né? Na verdade, um GC Gerações. Gerações. Onde GC Família, vamos dizer assim. Conte pra gente como é que tem sido essa experiência. Olha, querido, primeiro é uma alegria estar aqui com você. Apesar de você ter nascido depois que eu cheguei em Lagoinha, mas eu te tenho como autoridade sobre minha vida, viu? Vejo isso, vejo a graça na sua vida e da sua esposa também. Estamos nesse GC e ele é voltado para essa visão de Lagoinha Gerações. E tanto é que ele se chama GC Gerações. Nós nos reunimos toda quarta-feira e temos já muitos casais e sogras têm ido, filhos, enfim, é essa visão de dar realmente o apoio para todas as gerações e desfazer aquele segmentalismo que existia, né? E a ideia é realmente acolher, sabe, pastor? Porque a gente percebe que muitos casais, muitas famílias precisam de cuidado. Nós entendemos, eu e minha esposa, que o GC é onde a igreja é mais igreja, sabe? E nós trabalhamos com a perspectiva de passar essa percepção para todos que estão reunindo conosco, aqueles que estamos já formando para serem líderes amanhã, anfitriões e tudo mais, e que eles entendam o quanto que o GC é importante. Eu penso assim, o GC está para a igreja, assim como a igreja está para a sociedade, compreendendo? Em termos de estruturação, de princípios morais, éticos e espirituais, né? O nosso GC, a gente tem a perspectiva de estar assim, plugado no púlpito. Palavra de sabedoria que sai dali, de ensino, de exortação, de conhecimento, palavras proféticas, a gente absorve aquilo e mastigamos juntos, né? No GC, que aliás é um lugar de muita mastigação, né? O pessoal gosta mesmo de reunir e ter comunhão, de comer juntos. É muito cooperativo, o pessoal vai com muita dedicação e sabendo que vão ganhar. Eles sabem que é um investimento. Sem dúvida nenhuma, o GC ele é uma ferramenta fundamental no processo de transformação da vida de uma pessoa. Quando a gente pensa sobre família, muito mais porque toca igreja, você não segmenta. A igreja é para todas as idades, para todas as pessoas. Como que você vê o trabalho do pequeno grupo? Porque não é aquele lugar que é a celebração que todo mundo levanta, adora juntos, mas é um lugar totalmente pessoal, totalmente olho no olho, onde você ouve, onde você ensina e é ensinado. Como que você vê esse trabalho, que é o trabalho celular, o trabalho de GC, isso tão perto na vida, no contexto familiar? O que esse trabalho tem contribuído para a saúde familiar, do seu ponto de vista? Resgate da identidade, de condição de filho que somos de Deus. Qual pai que não gosta de ver os filhos reunidos juntos, né? Geralmente se
prevalece no Natal, em épocas festivas. Mas todo pai gosta de promover uma forma de ter os filhos juntos. Isso acontece na celebração, né? Então nós nos reunimos em celebração e tal, para agradar, levar alegria para o coração do pai, vendo os seus filhos juntos. Ali no GC é quando o filho procura o pai, pai, eu preciso de ajuda. Interessante que os casais, os homens, têm a gente como pai mesmo, alguns me chamam de pai de verdade. E eu assumo essa paternidade. Se tornou essa referência. É verdade. E as meninas também, as esposas, elas procuram a minha esposa Rosa como se mãe fosse, né? Ligam, WhatsApp e tudo mais. Por quê? Precisam de ajuda. Por mais que a palavra edifica nas reuniões de celebração, de ministração, e nós temos muito isso, graças a Deus, do púlpito, do altar que nós temos em Lagoinha, realmente há substância, há alimento. Sim, claro. Mas o cuidado, e até para ensiná-los a processar essa informação, para que eles sejam praticantes, é no GC. É porque no contexto família, você percebe assim, a necessidade de uma transformação da vida de todos os membros de uma casa. Sim. De um filho em relação à honra ao pai, do marido em relação à esposa, a postura da esposa em relação ao marido, ambos em relação aos filhos, né? Então, o GC, né, ele tem vários propósitos evangelísticos, de servir uns aos outros, mas fundamentalmente o discipulado. E o discipulado nada mais é do que proporcionar, né, um relacionamento crescente da ovelha, do discípulo, dos membros da célula do Maninho, com Jesus Cristo. Então, ele entra com uma maturidade e no processo ele vai amadurecendo em relação à postura familiar mesmo, né? Então, quando você diz, a gente percebe assim, o quão importante é um casal, uma família representada, participar de um pequeno grupo, como você disse, porque tem coisas dentro da família que se a gente não tiver gente, se a gente não tiver alguém, para nos dar o suporte, estava agora mesmo, recebi uma mensagem de pessoas do meu pequeno grupo, que eu também lidero, precisando de uma assistência. Então, esse dia a dia, na assistência do casal, da família como um todo, é fundamental. Por quê? Porque sozinho não aguenta. Não. Existem situações conjugais, matrimoniais e até mesmo de relacionamento com o filho, que se você não tiver ali uma testemunha, se não tiver alguém, um líder que quer o bem da família, que consegue observar de forma imparcial, que consegue, porque a nossa função, enquanto líderes, pastores, não é resolver problema, é instruir biblicamente. Pelo efeito afastamento, né? Você consegue ver melhor e ajudar. Você consegue ver melhor. Então a gente instrui segundo a palavra, então é fundamental para a saúde. Você tem percebido, assim, transformação de famílias por causa do GC? Olha só, aconteceu um caso recente, porque Rosa e eu também, nós coordenamos na matriz de Lagoinha o curso Bem Casados. E um desses casais do curso Bem Casados teve afinidade e foi também para o GC. E numa ministração lá, o marido manifestou uma tristeza que ele tinha de não ter casado diante de Deus na igreja. Olha só, diferente, né? Que a maioria são as mulheres. E aí ele foi no terceiro encontro, ele disse isso para a esposa, me procurou, falei, vem cá, vamos conversar no GC, passa a reunir com a gente. Sábado, eles se casaram diante de Deus. Foi maravilhoso. Ele deu testemunho, a esposa compreendeu, pediu perdão a ele, fez a declaração de amor, as filhas estavam presentes lá, entenderam que a bênção do Senhor sobre o casamento é fundamental. Meu Deus. E eles são bases para nós. Eu tive uma experiência assim com o líder, dentro do meu GC com um casal, eles viviam juntos há 15 anos, mas também não haviam casado. E por meio desse relacionamento, dessa confiança que a gente estabelece, né, eu pude celebrar o casamento deles. Você vê que esse cuidado, né, familiar
é de Deus. Tem uma questão também que é muito importante. A pessoa, quando ela está assim muito voltada para a igreja, ela pode ter uma tendência de entender que são dois mundos, né? O mundo na igreja, o convívio com os irmãos, os ensinamentos, pratica dentro de casa, e no ambiente de trabalho, e no cotidiano, na universidade, sobretudo os jovens que estão lá, como é que eles vivem isso? Eles levam isso para a célula, né? Então eles compartilham, olha, lá no meu trabalho está acontecendo essa situação assim, vamos orar. Eu sempre estimulo, Mayara, tem celular, vamos ligar, não sofra sozinho. Tem WhatsApp, me liga, e olha, não entra nessa de achar que está dando trabalho. Você dá trabalho é ficar sozinho e não aceitar ajuda. Exatamente. Aí dá trabalho. Aí a gente incentiva que eles liguem, que eles peçam ajuda, que peçam oração. Vai fazer uma viagem, liga, passa uma mensagem, ó, estamos saindo para... É o dia a dia, é o cotidiano, é cada situação. Jesus, ele ensina isso e é preciso que tenhamos essa convicção. Sem mim nada podeis fazer. E é nada mesmo. Então eles sabem disso. E essa dependência não é que viram pessoas manipuladas, não. Sim. Eles têm uma comunhão maior com Deus. Eles conhecem melhor a vida de Jesus e sabem o poder que esse nome tem a cada situação da vida. No ambiente de trabalho, nas negociações, né? Casais muitas vezes vêm para o casamento sem ter muita noção de princípios que são basilares para uma união, que estão dentro do propósito de Deus para o casamento. Por exemplo, ter acordo em tudo que faz. Então, um vem com uma formação de que o que é meu, o trabalho que eu ganho é meu, e aí chega no casamento, por mais que eles tenham boa vontade e no coração não tenham vontade de confrontar um com o outro, mas é um princípio que está desconforme ao propósito de Deus. O casamento tenha acordo. E já tivemos que ajudar, queriam tomar decisões assim totalmente estapafúrias. Filho, pensa um pouquinho. Pastor, basta que eles se permitam ouvir um pouquinho. À medida que nós nos colocamos assim como instrumentos de Deus, Deus fala. Deus fala através da sua vida para aquelas multidões quando você prega, não fala? Assim também Deus fala para as suas ovelhinhas quando você está no tete-a-tete com elas. E é tão gostoso a hora que eles percebem, tendo os olhos iluminados do entendimento, né? Oh, isso mesmo! E isso só pode acontecer num ambiente mais íntimo, um ambiente familiar, que é um GC. E sem dúvida, a base que é a família, no contexto da igreja, na transformação, é fundamental para a influência que a igreja precisa gerar na sociedade, né? E que venha muitos GCs de família, viu? Que multiplique muitos maninhos, né? É a minha torcida, esposa, meu esforço, né? Também. Na igreja, para que mais e mais famílias sejam cuidadas, viu? Plugados, né? No púlpito, plugados no que sai do altar. E o Senhor tem nos dado a graça de termos altar, né? Em tantas lagoinhas, o Belo Horizonte, o Brasil e pelas nações. Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. A sua também, Precioso. Sua esposa. Te amo, viu, Precioso? Também amo muito a sua vida. Continue com esse coração. Amém. Sempre submisso à visão, Amém. sempre acreditando, né? Amém. E que Deus te dê muitos anos de vida. Aleluia. Chegar igual ao 100, igual o Pastor Márcio. É isso aí, pessoal. Depois de uma conversa dessa, com uma mesa maravilhosa, é como um GC, esse tempo de comunhão, com lanche, com bate-papo, olhando nos olhos. Um bolinho de banana. Exatamente, esse bolinho aí feito pela esposa do Raimundo, né, do Maninho, e glória a Deus por tudo. Que Deus abençoe muito a sua vida, eu tenho certeza que você foi muito inspirado pela vida desse líder, que tem inspirado muitos casais, muitas famílias, e é só o início daquilo que Deus tem para fazer na nossa igreja por meio dos pequenos grupos. Deus te abençoe. Depois de uma entrevista tão abençoada como com esse irmão tão precioso que é o Raimundo, conhecido como Maninho, nós estamos aqui agora para compartilhar a lição, a mensagem que vai ser compartilhada em cada GC nessa semana. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida.
É muito interessante que nessa conversa aqui com o nosso irmão, nós percebemos o quanto a mensagem ministrada num pequeno grupo pode abençoar tanto a família inteira. E o tema dessa mensagem de hoje, desse estudo de GC dessa semana, é por que os ímpios prosperam. E talvez é uma dúvida, é uma indagação de tantas pessoas do nosso contexto familiar e às vezes a gente tem que lidar com aconselhamentos nessa área. Eu quero ler com você aqui o texto bíblico de Eclesiastes, no capítulo 8, do verso 10 ao verso 17. A Bíblia diz assim, olha: nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas. O homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Esse texto bíblico é um texto que traz uma reflexão muito interessante, e esse é o intuito da gente falar sobre esse assunto dentro dos nossos GCs. Na verdade, quando se tem essa comparação de que os ímpios prosperam e muitas vezes os justos não, a primeira reflexão que eu quero trazer para você, e na verdade é uma pergunta que o Senhor nos faz, é exatamente essa: qual o nosso fundamento? Quando nós comparamos a nossa vida enquanto justos, homens, mulheres, tementes a Deus, a nossa comparação ela é material ou é uma comparação de um fundamento que temos? Me recordo de um texto bíblico de Mateus capítulo 7, de uma parábola do prudente e do insensato, e a Bíblia nos traz ali dois solos, a areia e a rocha. A areia, a casa cai, se o vento vier, se a chuva vier, mas a rocha você permanece. Então, eu quero deixar, antes da gente entrar mesmo aqui, essa reflexão. Em qual fundamento a gente está para que gerem em nosso coração essa comparação? O texto aqui da semana, o estudo, ele vai trazer exatamente essa discussão. Como fica o nosso coração ao ver que aquele que pratica o mal prosperando? Sente-se frustrado para viver corretamente ou consegue se alegrar com o que Deus te deu? Você percebe que o texto ele também está tocando o nosso coração a respeito da gratidão.
a respeito daquilo que a gente tem. Mais uma vez é uma reflexão que o Senhor traz aos nossos pequenos grupos sobre comparação. E comparação está diretamente ligado à gratidão que temos a Deus com o que Ele tem nos dado, que entra também na questão do contentamento. Na verdade, o objetivo desse estudo é compreender que Deus tem o tempo certo para tudo. Em sua sabedoria sabe quando e como fazer justiça. Nós vivemos debaixo de uma soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo, Deus é soberano sobre todos e nós precisamos confiar. Não nos resta outra coisa enquanto filhos de Deus, senão confiar plenamente que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deixa eu te dizer algo, Deus não perdeu o controle da história. Confia em Deus. É exatamente isso que a gente tem que proporcionar dentro do nosso pequeno grupo, essa fé sólida que é capaz de vencer o dia mau, que é capaz de vencer o mundo capitalista, materialista, egocentrista, onde o homem quer reinar sobre todas as coisas, sendo que o cristianismo propõe Deus soberano sobre tudo e nosso papel enquanto cristãos é descansar. Então, a lição dessa semana, ela traz essas reflexões ao nosso coração e o autor aqui de Eclesiastes, quando ele escreve a respeito da sabedoria, ele está dizendo exatamente isso, que Deus ele sabe o tempo certo de todas as coisas, Ele é justo, ou seja, Ele vai gerar justiça, Ele vai fazer justiça. A grande verdade é que nós queremos uma justiça de Deus em cima do que o ímpio tem ou em cima do que nós temos. Mas, na verdade, o que nós temos de mais precioso? É Jesus no nosso coração. Você percebe que a indagação da prosperidade do ímpio é em cima de matéria, é em cima de coisas que a traça e a ferrugem corrói, corrompe. E, na verdade, aquilo que Deus nos deu é eterno. A salvação, o Espírito Santo habitando dentro de nós, podermos olhar para Jesus, uma vida que glorifica a Deus. Isso o homem não pode tirar. Isso o tempo pode passar e a gente não perde. Sabe por quê? Porque tudo que tem a ver com Deus é eterno. E tudo que tem a ver com o homem no centro é passageiro. Então, a conclusão desse estudo aqui, a gente percebe que o verdadeiro cristão, ele confia em Deus, nunca se esquece e nem perde o controle. O Senhor reconhece e valoriza cada esforço nosso em ter uma vida que o agrada. Ele sabe tudo o que passamos e vivemos e não nos abandona jamais. Jesus ilustrou bem esse fato na história contada sobre o homem rico e o mendigo Lázaro, Lucas 16. Ele não se esqueceu dos sofrimentos de Lázaro, tampouco da indiferença do homem rico. Jesus sempre vê e não deixa os seus filhos desamparados. Seja nessa vida ou na eternidade, tudo o que fazemos é levado em conta por Ele. É essa conclusão que a gente precisa tirar. E eu quero te fazer essa pergunta: em qual fundamento você está? Porque a grande questão não é o que o ímpio tem, mas em qual fundamento ele está. E esse fundamento, que é o próprio Jesus, que é a rocha inabalável, que é o leão da tribo de Judá, é a estrela da manhã, segundo o salmista, ele é o guarda que não dorme e não vai dormir, não dormitará, como diz o salmista. Ele é o nosso socorro bem presente. E é aí que deve estar os nossos alicerces, é aí que deve estar, de fato, a nossa base, para que, ao olharmos para o ímpio prosperar, a gente percebe que as bênçãos de Deus nem sempre são materiais. As maiores bênçãos de Deus são as que são eternas. E nós podemos aplicar isso de várias formas dentro do nosso contexto de pequeno grupo, que os nossos olhos sejam de misericórdia pelos que fazem mal, sejam os ímpios objeto de nossas orações e nunca de nosso julgamento precipitado. Tenha o coração alegre e agradecido por tudo aquilo que Deus já nos deu. Então, a aplicação é exatamente essa.
em cima da gratidão, em cima dos nossos olhos de misericórdia e não de comparação e julgamento. Que essa lição possa abençoar muito o seu GC, você que é líder que me assiste ou você que é um membro, um participante de um GC, eu tenho certeza que vai edificar muito você. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Hoje estamos aqui no GC Essência, no bairro São João Batista e eu amo meu GC! Eu amo meu GC! Você viu aí o que tem acontecido em tantos lugares da nossa nação e em outras nações através dos nossos GCs. Então, eu convido você que participa de um GC, que lidera um GC, a marcar a hashtag Eu Amo o Meu GC nas suas redes sociais e a gente vai ver o seu vídeo e quem sabe você vai participar aqui do nosso programa. Não se esqueça, hashtag Eu Amo o Meu GC. Eu também, antes de terminar o nosso programa, eu quero aconselhar você, não sei se você já leu, esse livro Igreja Não Se Faz no Singular. É o primeiro livro e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Tantos testemunhos de líderes de pequeno grupo que têm feito desse livro de fato um manual de voluntariado, de serviço e de envolvimento na igreja local. Você pode encontrar lá na livraria da nossa Igreja Seara, nas livrarias Leitura, Saraiva, enfim, todo o Brasil. E é bênção demais poder edificar a sua vida. Que você possa acompanhar o nosso programa Lagoinha GC toda semana, que ele continue sendo bênção na sua vida. Se você puder pegar o link também no YouTube, convidar o maior número de pessoas, envolver as pessoas do seu GC, pessoas que querem ser edificadas pela palavra e que também são testemunhos, né, de um pequeno grupo, eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de milhares e milhares de pessoas. O nosso Lagoinha GC fica por aqui, que Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Um grande abraço. E antes que eu me esqueça, o próximo Lagoinha GC está especial, uma entrevista com o pastor Luciano Barcelos, que é um homem que foi transformado por causa dos GCs aqui de Lagoinha e vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, que Deus te abençoe.